Bem-vindos ao Vencendo o Tempo. Meu nome é Letícia, sou médica e nesse quadro trazemos formas de prolongar a vida saudável. Hoje eu vou conversar com o Dr. Thales, ele é cardiologista, especialista em medicina esportiva e vamos conversar sobre formas de prevenir problemas do coração. Tudo bom, Dr. Thales? Tudo bem, é um prazer conversar com você. Prazer é meu. Poder passar alguns recados aí para os interessados em se manter saudáveis, com boa qualidade de vida. Exatamente. Cuidar da saúde, né? Acho que é um momento mais importante, né? Ensinar formas para que as pessoas mantenham a saúde, né? E evitar a doença. Essa é a tendência da medicina, né? A base de uma saúde boa, de mente, de corpo, está no estilo de vida das pessoas. Concordo com o senhor. Eu costumo dizer que são 4 pilares, que é a alimentação equilibrada, a prática regular de exercícios físicos, ou seja, o incremento da atividade física, evitar hábitos nocivos como cigarro, excesso de álcool, etc. E aprender a controlar a mente, quer dizer, modular o estresse. Nunca se livrar do estresse, a gente pode falar depois sobre isso. Mas é modular, estresse menos é problema demais e também é um problemaço. E um dos principais motivos de eu ter convidado o senhor hoje aqui é justamente essa sua visão, que há muitos anos, né, o senhor tem sobre a cardiologia com o foco preventivo, né, com o foco no esporte, com não tanto esperar ter o problema para fazer alguma coisa, né? Exatamente, porque isso também é um recurso terapêutico. A base do tratamento correto de doenças cardiovasculares, como hipertensão, doença coronariana, de problemas metabólicos como diabetes, excesso de peso, etc., também está no estilo de vida saudável, ou seja, na prática regular de exercícios físicos. Muita coisa se resolve com hábito, numa né? alimentação equilibrada, estratégia para modular o estresse, enfim, remoção de hábitos nocivos. Então isso serve como prevenção e serve como tratamento também. A gente pode dizer que um tratamento correto de uma doença cardiovascular séria não pode prescindir dessa estrutura, dessa base. Ou seja, não adianta usar um recurso sofisticado, caro, uma angioplastia, por exemplo, remédios de ponta, se o sujeito tiver mantendo as causas do problema. Exatamente. Que, em geral, reside no estilo de vida das pessoas. E, infelizmente, hoje a gente vê o uso abusivo, muitas vezes, de estatina, de medicamentos para colesterol, triglicerídeo, que poderiam ser evitados, né, em muitos casos, com uma mudança de estilo de vida e que muitas vezes acabam não resolvendo também, né? Deveriam ser usados de uma maneira concomitante. Exatamente. Ou seja, se você tem uma doença grave, uma obstrução crítica de doença coronária, fez uma angioplastia, obrigatoriamente ele vai ter que usar uma estatina. Sim. Vai ter que usar um antiadesivo plaquetário, uma aspirina da vida. Mas não tem cabimento usar isso e continuar sedentário, continuar comendo errado, continuar fumando, com estresse além da conta. Então, na realidade, o tratamento farmacológico é importante, mas com essa base consistente que faz com que o resultado seja muito melhor, que problemas sejam evitados, a incidência de doenças aconteçam, etc. Sim. Eu quero depois dar uma aprofundada com o senhor sobre como fazer essas mudanças do estilo de vida, né? O que pode ser feito, mas também quero chamar a atenção sobre alguns exames, né, que ainda não são muito conhecidos, que hoje se consegue detectar o pré-infarto, né? Então, tem um exame que eu considero excelente nesse ponto, que é a tomografia coronariana com score de cálcio, que você consegue detectar o risco, né, de uma pessoa ter um infarto antes de apresentar algum sintoma, né? De qualquer jeito, esses exames, inclusive esses exames mais sofisticados de medicina nuclear, eles são importantes, mas analisados no contexto. Sim. Quer dizer, até chegar o momento de fazer um exame desse, a gente tem que ver se o básico não está resolvido. Se a pessoa não está fumando, se a pessoa faz exercício, se o peso está controlado, se a alimentação está equilibrada, se o estresse está modulado. Então, quer dizer, na realidade, a gente começa avaliando as pessoas, levando em consideração o modo como elas vivem, levando em consideração a história familiar. E, por exemplo, o fato de ser ativo fisicamente já muda a história de uma doença que estava prevista em função da herança familiar, por exemplo. Se você analisa as pessoas que têm uma boa, excelente aptidão física, se você vai acompanhar esse grupo no decorrer da vida, vai ver que é um grupo que tem uma baixíssima incidência de morte por todas as causas, não somente por doença cardiovascular, mas por câncer, diabetes, etc. Por outro lado, você vai pegar as pessoas que têm uma baixa aptidão física, um baixo desempenho físico, sedentários, e for acompanhar no decorrer do tempo, mesmo que eles não tenham uma doença diagnosticada,
mesmo por meio de um exame desse mais moderno, vamos dizer assim, vai perceber, vai encontrar uma altíssima incidência de morte precoce. Se não por doenças cardiovasculares, mas por câncer, diabetes, depressão, etc. Então, a base da prevenção e tratamento está nessa questão. A gente pode até precisar de um exame mais sofisticado, ou seja, por exemplo, uma cintilografia miocárdica, de perfusão miocárdica. Mas tem que analisar dentro do contexto, ou seja, se eu encontrar aquele exame num paciente que tem excelentes hábitos de vida, eu vou duvidar até do resultado. Eu vou achar que aquilo pode ser um falso positivo. Se, por outro lado, eu encontrar esse exame negativo de uma pessoa que tem tudo para ter a doença, eu também posso a clínica duvidar do ainda é o resultado. principal, A clínica, né? E o exame tem que ser analisado como um complemento. Então, eu acho que é fundamental esse exame para estratificar risco. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem colesterol muito alto e que tem hábitos saudáveis de vida, mas tem colesterol muito alto, daí nessa hora o score de cálcio é importante. Sim. Porque ele vai estratificar risco. Se eu observo que quanto ele tem desse colesterol está realmente... Mas eu observo, se ele tiver um score de cálcio baixo, 0 de cálcio nas coronárias, deixa ele com colesterol alto. Não tem por que usar uma estatina num paciente Agora, com se score tiver 0. score de cálcio coronário alto, muito cálcio nas coronárias, eu já começo a achar interessante usar a estatina. Sim. Então, para evitar uma como, complicação. Ele né? serve como um complemento para estratificar risco. Aham. Né? E assim por diante. Porque, na realidade, a gente tem que analisar o exame sempre no conjunto, contextualizando o resultado e nunca tratar o exame. Sim. Encontrei tal coisa no exame, então eu vou usar tratamento tal. Né? Encontrei uma coronária obstruída, vou fazer uma angioplastia. Não é assim. Sim. Você pode encontrar pessoas com a coronária obstruída funcionando muito bem, sem nenhum sintoma, tolerando muito bem exercício físico. Pode encontrar pessoas com o mesmo grau de obstrução que mal andam, têm angina. Sim. Tem dor no peito e estão limitados fisicamente. Aí então, tem indicação no tratamento. Daí vai ter indicação de tratamento mais agressivo. Um ponto que eu acho que é a dúvida de muitas pessoas, né? Que todo mundo fala exercício, hábitos de vida, mas eu vejo que, às vezes, com a idade, as pessoas acham, eu já tenho certa idade, então eu não posso fazer um exercício muito intenso, né? Ou, eu tenho problema no coração, então eu não posso fazer exercício. Isso é um pensamento ultrapassado, né? Exatamente. Quanto mais problema o sujeito tem doença cardiovascular, está diabético, é obeso e já tem certa idade, maior razão para ele fazer exercício. Quanto maior o seu problema, mais você precisa do exercício. O exercício é terapêutico nesse caso, né? Nem preventivo mais. O idoso precisa muito mais de exercício de musculação do que o jovem. Sim, o jovem, a própria juventude já te dá... tem os músculos para levantar da cadeira, para andar, para correr, subir escada. Enquanto que o idoso, se não fizer a musculação dele, se não fizer exercício de hipertrofia muscular, de aumento da resistência muscular, exercícios que melhorem a força muscular, daqui a pouco ele não levanta da cadeira. É verdade. Daqui a pouco ele vai cair no banheiro, sofrer uma queda. E um dos pontos que eu sempre falo com os meus pacientes é o seguinte, o ser humano está vivendo mais, né? Quais são os maiores problemas hoje de quem vive muito? Locomoção, perda de massa muscular. Musculatura é o que te sustenta, né? Se você perde tua musculatura, vai ter uma sobrecarga articular, fraqueza nas pernas, quedas. Se você mantém uma musculatura fortalecida, você mantém a firmeza, você... Se mantém independente. Se mantém a independência. E ao mesmo tempo que o sujeito que tem uma certa debilidade física só recupera vigor físico, ele está indo na contramão da doença. Sim. Ou seja, à medida que eu melhoro o desempenho físico de alguém, eu reduzo a possibilidade dele morrer antes do tempo. Eu prolongo a vida dele e prolongo com qualidade, com maior capacidade de desempenho físico, com maior vigor para viver a vida de uma maneira geral. Exatamente. E a parte mental, né? Manter a... O exercício, por exemplo, ele é fundamental não somente para a saúde física, mas mental. O exercício é um potente ansiolítico antidepressivo. Sim. Tem muita gente usando Rivotril da vida, usando antidepressivos, etc., que poderiam resolver muito bem o seu problema mudando o estilo de vida, fazendo exercício, procurando, enfim, viver melhor, respirando fundo. Que tipo de exercício que o senhor costuma indicar para uma pessoa aí numa maior índice de problemas cardíacos? Agora na pandemia está tudo... Não, é uma hora boa para fazer exercício. Tem gente que está com mais tempo disponível para isso, está mais tempo em casa. Faça exercício em casa.
usa aqueles tubos elásticos, vai fazer exercício com caneleiras, pezinhos. Sim. Vai dançar. Não é a hora de ficar parado, Vai né? dançar. Pelo contrário. A dança é uma excelente forma de se exercitar. É. Pode ter um ciclo ergômetro, pode ter uma esteirinha, um elíptico em casa. Ou seja, o exercício indicado é o exercício que o sujeito conseguir desempenhar bem. E agora com a pandemia, até aproveitando a deixa da pandemia, a gente vê muito as pessoas fazendo o caminho inverso do que deveria estar sendo feito, né? Estão bebendo mais, estão comendo mais, estão diminuindo a atividade física. Isso. E, gente, agora é hora de cuidar da saúde, de manter a saúde. Porque o exercício para o sistema imunológico, eu acho que é um dos fatores mais importantes, então, né? O exercício, ele melhora o organismo de maneira geral. Sim. Então, ele melhora do ponto de vista imunológico. O exercício é interessante, tem uma dose ótima. Demais também ele pode causar problema. Baixa o sistema imunológico, é uma situação de estresse que a gente programa para o organismo. É como uma vacina. Você submete o organismo a uma agressão, entre aspas, para que o organismo reaja e fique melhor. Sim. Então ele ganha. Na medida que o processo de exercício é bem conduzido, o sujeito vai melhorando o desempenho físico, aeróbico, melhorando a resistência cardiorrespiratória, vai melhorando a força muscular, etc. E vai melhorando o sistema imunológico, vai melhorando a saúde do modo geral. Na Covid, por exemplo, um dos pontos críticos é o pulmão. Sim. É a Só que o pulmão também afeta o coração, né? E o pulmão trabalha junto com o coração. Sim. Se eu estou respirando bem e impulsionando bem, expulsando bem o ar, eu estou puxando sangue e bombeando sangue também com o pulmão. É um coração acessório. Sim. E trabalha junto com o sistema cardiorrespiratório, levando oxigênio para os músculos, para o cérebro, etc., né? E, ao mesmo tempo, trazendo de volta o CO2 para expulsar. Então, sim, até para o pessoal entender, né? O coração, ele manda o sangue para o pulmão oxigena esse sangue, que volta para o coração e o coração manda para o corpo todo. E né? os dois trabalham bombeando também. Exatamente. O pulmão é uma bomba acessória, assim como a musculatura de membros inferiores, etc. Então, quem respira bem, só o fato de aprender a respirar fundo, treinamento ventilatório, exclusivamente treinamento ventilatório, ou seja, respirar fundo algumas vezes durante o dia, séries de 10 respirações exercícios fundas, de respiração, funciona como um excelente recurso para melhorar a condição cardiorrespiratória no modo geral, melhora o desempenho físico. Mas falando da Covid, por exemplo, o fato de ter melhor condicionamento físico, obviamente não vai contribuir para evitar a doença, mas contribui para que o sujeito reaja melhor durante a doença. Sim. Ou seja, o teto aumenta. Ao mesmo tempo, o exercício é um recurso fundamental para recuperar após a Covid. Sim. Ele é um recurso também muito importante para reabilitação, pelo comprometimento pulmonar, pelo comprometimento cardiológico, pelas complicações neurológicas que a Covid pode proporcionar. Isso se recupera com exercícios gerais, para melhorar o condicionamento físico, recuperar a força, recuperar a musculatura que perdeu na internação, etc., mas também com uma abordagem específica para melhorar o equilíbrio de quem teve comprometimento neurológico, melhorar a condição respiratória, pulmonar de quem teve isso comprometido, etc. Então é fundamental. Eu tive corona e o exercício, assim, para mim, na recuperação foi um divisor de águas, porque eu fiquei muito cansada. Eu acho que é comum, né? A maioria das pessoas queixa, né, de queda da energia no pós-corona e realmente exercício é fundamental. Eu fiz também, claro, a gente estava no interior, né, um lugar que tinha bastante mato. Eu fiz muita caminhada durante o período de infecção, né? Só que eu estava em área que não tinha contato com ninguém e aquilo me ajudava muito. Eu ia cansada, voltava melhor. É que você pegou uma doença que foi moderada. Sim, exatamente. Não exigiu, não chegou ao ponto de precisar de internação, precisar ir parar numa UTI, precisar ser entubada. Quanto mais grave a doença, maior é a importância de uma recuperação estruturada, usando, por exemplo, o exercício como um dos recursos de recuperação. Obviamente não é só exercício, mas é exercício no contexto de um processo amplo de recuperação, inclusive mental, vai precisar também de uma abordagem psicológica, etc. Né? Sim. Então é isso, Dr. Thales, muito prazer, né? E vamos combinar outras vezes para a gente conversar sobre mais assuntos aí, que tem muita coisa, né, sobre a medicina esportiva que pode ajudar o pessoal a melhorar a sua qualidade de vida. Exatamente. Ok? Até a próxima. Até a próxima.